como vencer as tentações. Parece que quando o pastor Douglas colocou como mensagem essa questão de como vencer as tentações, eu fiquei, nossa. Porque justamente sábado, nos nossos encontros de jovens e adolescentes, é justamente o tema. Então, adolescentes que estão por aqui hoje, prestem atenção que eu não aceito menos de vocês sábado, tá bom? Porque a gente vai falar sobre isso. Então, a gente vai estar trabalhando alguns tópicos durante a quarta-feira. Irmãos, conta-se a história de um pai e a sua ovelhinha. E esse pai caminhava com a sua ovelhinha pela fazenda. Tinha um chiqueiro de porcos. Nesse chiqueiro de porcos, eles viviam alegres, pulavam, brincavam, sujando na lama, né? A gente fala chafurdavam na lama, se envolviam na lama. E essa ovelhinha perguntava para o pai: pai, posso me misturar com os porcos? Eu posso me envolver nessa lama também? Eles parecem tão alegres, né? Pulando, brincando. Posso? E o pai falou: não. Por quê? Ele ensinou o filho, falou: filho, ovelhas não se misturam com os porcos, não se mistura com a lama dos porcos. E durante um tempo, passou uma semana, 2 semanas, e o pai caminhava com a ovelhinha, sempre instruindo a ovelhinha. Teve uma vez que o pai deixou a ovelhinha. E a ovelhinha tinha a instrução do pai. Qual era a instrução do pai? Que ovelhas não se chafurdam com os porcos, não se misturam com os porcos na lama. Mas essa ovelhinha falou: os pais estão alegres, sabe? Eu acho que eu vou me misturar um pouquinho, meu pai não está aqui, né? Não está no lugar. Deixa eu me misturar um pouquinho. Então ele pulou a cerca, começou a se envolver na lama, aparentemente era algo bem legal. Nossa, estou me misturando com os porcos, estou feliz, estou alegre, estou pulando, estou brincando. Até que ele pensou: nossa, está ficando tarde, eu preciso voltar para o lar do meu pai. Só que quando ele foi sair, o que aconteceu? A lama prendeu a lã da ovelha. E ela já não conseguia mais sair de lá. O que aconteceu depois? O labrador, vendo, né, tudo que estava acontecendo com a ovelha, que ela estava presa, em sua misericórdia, tirou a ovelhinha da lama, levou para a casa do pai. Chegando na casa do pai, o pai olha com aquele ar de misericórdia para a ovelhinha e fala: filho, as ovelhas não chafurdam com os porcos, as ovelhas não se misturam com a lama junto com os porcos. Onde a gente quer chegar? Abram em Gênesis 3, capítulo 3, dos versículos 1 a 6. A gente vai estar lendo rapidamente para a gente entender. Gênesis capítulo 3, dos versículos de 1 a 6, como escreveu Moisés. Amém? Todos acharam? Assim nos diz. A palavra do Senhor assim nos diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para seu fruto, comeu e o deu, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, irmãos, o que a ilustração tem em comum com uma passagem de Gênesis? Lá no Jardim do Éden, Deus tinha uma instrução bem clara para Adão e Eva.
E eles podiam comer de todos os frutos que ali tinham. Então, imagina, um jardim cheio de frutos, cheio de árvores, né? Uma virtude, uma riqueza, podiam se alimentar de tudo. Mas a ordem era, não como daquele fruto. E Satanás, sempre querendo atrapalhar os planos de Deus, né? Toma a voz da serpente e interroga a Eva, fala, não, mas realmente é assim? Realmente Deus disse isso? Então, às vezes para a gente é a mesma coisa, né? Deus realmente disse isso para a gente? Será que a palavra realmente é do jeito que está aqui? E às vezes, a nossa necessidade nos leva a crescer os olhos numa tentação. Às vezes a gente está passando algum tipo de necessidade e a gente esquece de confiar na ordem que Deus estabeleceu para a gente. E é nessas horas que a gente é tentado. Mas, enfim, a tentação não é pecado. A tentação não é pecado. Então, se você, irmão, já passou por algum tipo de tentação, tudo bem, a tentação não é pecado. Mas o que foi pecado aqui de Adão e Eva? Desobedecerem à ordem do Senhor. Então, eles passaram por uma tentação, de uma certa forma, e eles cederam à tentação. Então, a tentação não é pecado, mas ceder à tentação, aí sim, a gente cai no pecado. Conseguem enxergar, irmãos? Dá para ver? Mas Deus permite que sejamos tentados. Abram comigo em 1 Coríntios 10, 13. Amém? A palavra do Senhor assim nos diz. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Então, ser tentado não é pecado. Isso tem que ficar bem fixo na nossa mente. Só que Deus permite que a gente seja tentados. Então, sublinhado comigo aqui, permite, de permissão, permite. Deus permite que sejamos tentados. Mas Ele não pode nos tentar, isso vai contra a essência de Deus. Então, para a gente tomar cuidado. Então, Deus tenta a gente? Não, Deus não nos tenta. Mas Deus permite que sejamos tentados. E tudo que Deus permite, irmãos, na nossa vida é necessário. Então, é necessário para o nosso crescimento, é necessário para o nosso amadurecimento. Não estou falando aqui que ser um cristão é um super-herói, que não vai cair na tentação. Mas aqui a gente está para ser vacinado, assim como na pandemia, certo? Tem a vacina, agora que chegou, que é a mesma coisa, a gente está para ser vacinados. Então, Deus permite que sejamos tentados. Só que como um pai que cuida, que nos ama, Ele não permite que a gente seja tentados além do que a gente possa suportar. Então, Ele mesmo providencia um escape quando a gente está sendo tentado. A gente não tem desculpa. Não, eu caí na tentação porque Deus permitiu que eu fosse tentado. Mas não. A gente tem a palavra, a gente tem uma ordenança, assim como foi lá com Adão e Eva, e eles escolheram pecar, de uma certa forma, porque eles tinham uma ordem divina, uma ordem do nosso Senhor Deus, e eles caíram no pecado mesmo assim. Foi a serpente que obrigou eles a comerem do fruto? Não. Com a gente é a mesma coisa. Então não é, às vezes a gente tem mania de colocar sempre culpa em Satanás, né? Foi o diabo que me tentou, acabei caindo na tentação. Não. A gente não tem essa desculpa. Por quê? Porque a gente está aqui de quarta, de domingo, sendo alicerçados na palavra do nosso Deus. E quando a gente cai na tentação, no pecado? Será que a gente tem a humildade de dobrar o joelho, de reconhecer, Pai, pequei contra ti? Lembra da ilustração? O lavrador teve misericórdia. O lavrador aqui eu tenho eu como Jesus. Como Jesus Cristo sendo o lavrador da ovelhinha que, pela sua graça e misericórdia, Deus enviou Jesus para nos salvar e para nos tirar da lama quando a gente cai no pecado. Mas por que Jesus tem tanta propriedade? Porque eu reforço, irmãos,
E Jesus é a nossa esperança. Jesus é quem a gente precisa recorrer mesmo nos momentos de tentações. Porque Cristo foi tentado. Então, se Cristo foi tentado, e ele sendo Deus, quem somos nós para não sermos tentados? Então, está aí mais uma prova de que a tentação não é pecado, porque o próprio Cristo foi tentado. Agora vamos ver lá em Mateus 4, de 1 a 11, o porquê que a gente pode recorrer a Jesus Cristo nos momentos de tentação. Mateus 4, de 1 a 11. Evangelho de Mateus. Amém? Os irmãos devem conhecer a passagem. Eu aprendi com um professor na faculdade que às vezes é bom reforçar o óbvio. Às vezes tem uma coisa que é muito óbvia, mas às vezes é bom a gente reforçar porque a gente esquece. A palavra de Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente conhece a palavra, a gente já leu, mas a gente não parou para pensar de um certo ângulo. E a cada vez que a gente lê a palavra do nosso Senhor, pode ser mais um versículo, a gente aprende alguma coisa nova, né? Então vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então aqui está bem claro que Jesus veio ao mundo 100% Deus, aqui no mundo 100% homem, e passou por todo tipo de necessidade que nós, como seres humanos, a gente sente na carne, a gente passa também. Então ele teve fome, normal, uma necessidade física da gente. Só que aqui tinha um propósito. Jesus tinha um propósito. Ele estava diante de um jejum. E ele não podia quebrar esse jejum. E ele sabia da identidade dele. Ele sabia o que ele tinha vindo fazer por nós. Mas ele teve fome. Satanás, como lá no começo, com Adão, com Eva, querendo interferir nos planos de Deus. Aproveita da situação. E assim nos diz o versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse... Satanás, aproveitando da situação, se aproximou de Jesus e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus podia? Jesus podia, lógico que Jesus podia. Jesus é Deus, né? Então ele podia sim fazer com que as pedras se transformassem em pães. Só que, mais uma vez, ele sabia o propósito dele aqui na Terra. Ele sabia que, como identidade de Filho de Deus, ele queria agradar a Deus acima de tudo. Então Jesus responde. Quando a gente está alicerçado na palavra, né? Uma das chaves para a gente vencer a tentação, mas a gente vai ver mais para frente. Jesus responde. Versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe uma das vezes que a gente pode cair, porventura, numa tentação, irmãos, ou sermos tentados, e é assim Satanás usar disso? Às vezes a gente está estudando a palavra de Deus. Muitas doutrinas são criadas assim, muitas religiões são criadas assim. A gente pega um versículo, e esse versículo, para mim, na palavra de Deus é bonitinho. Então eu vou ler ele, e ele vai me servir. Muitas vezes fora do contexto. Por isso que a gente tem que estar diariamente estudando a palavra de Deus, se aprofundando mais, para a gente saber se realmente o versículo quer dizer isso ou não. Então Satanás, ele olhou aqui para Jesus e falou: ele conhece a palavra. Então agora eu vou pegar ele. Agora sim eu vou pegar ele. Então o versículo 5 continua assim. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Você viu? Satanás usou, do que Jesus tinha respondido na primeira vez, e falou: está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Só que Jesus, Jesus íntimo do Pai, íntimo de Deus, conhecedor da palavra, por isso que é importante a gente estar aqui, dia de quarta, dia de domingo, na escola bíblica, se alimentando da palavra diariamente na nossa casa. Não pense que saiu daqui e acabou. Chegou em casa, orar, conversar com Deus, ter essa relação íntima com Deus. Ele responde. Versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova
o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhes disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Então, legal, né? Eu ficar rico, eu não preciso mais de me preocupar com ninguém. Agora eu tenho a minha casa, agora eu sou autossuficiente, não vou passar por mais problemas, eu estou no meu conforto. E aí Satanás ofereceu o conforto para Jesus, ofereceu todos os reinos, né? E Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Irmãos, preste atenção no contraste do versículo 2 com o versículo 11. Onde eu quero chegar, irmãos, com isso? No versículo 2, Jesus teve fome. Jesus teve fome. Uma necessidade básica do ser humano, né? A gente tem fome. Ainda mais Jesus, né? Jejuou 40 dias, 40 noites. Teve fome. Só que ele passou, aqui, acompanhando o capítulo, por 3 tentações. Satanás tentou pegar ele 3 vezes. Ele resistiu. Por quê? Mais uma vez reforçando, né, o óbvio, né? É bom reforçar o óbvio. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia quem ele tinha que agradar. E olha o que Deus faz no versículo 11. O diabo deixa, né, Jesus, e os anjos vêm e o servem. A gente pode supor, por vir e servir, que aqui Deus saciou a fome dele depois do momento que ele passou pelas tentações. Mais uma vez, ele podia transformar as pedras em pães, mas ele também precisava passar por esse processo para cumprir o que Deus tinha destinado a ele viver nessa terra. Se a gente for trazer para hoje, muitas vezes é assim com a gente. Às vezes a tentação bate na nossa porta, né? Às vezes a necessidade bate na nossa porta. Às vezes as situações da vida tentam afastar a gente do nosso foco. E lembra lá da ovelhinha? É nesses momentos que a gente quer ir lá e afundar com os porcos. Porque parece que lá no mundo é mais fácil. Sim, parece que lá no mundo é mais fácil. Lá no mundo eu não preciso, nem Jesus aqui, por exemplo, né? Ele jejuou, não preciso de jejum. No mundo eu não preciso dessas coisas. Não preciso estar aqui na quarta, no domingo, no sábado. Não preciso ler a palavra de Deus. Não preciso desse trabalho. Lá no mundo não. Lá no mundo é mais confortável. Lá eu posso brincar, pular. Só que não é assim. Se a gente quer realmente cumprir o que Deus tem pra gente, de uma maneira plena, com propriedade, né, que nem Paulo, combati o bom combate, chegar lá no final, poder falar, combati o bom combate, a gente tem que resistir à tentação. É fácil? Não, muitas vezes não. Como eu falei, a gente não é super-herói, a gente é ser humano. Mas se eu sei que não é fácil, com Deus, imagine sem Ele. Imagine sem o nosso Pai. E é por isso que a gente pode recorrer a Jesus quando a gente está passando por um momento desses. Porque Ele mesmo passou pela tentação, Ele mesmo sofreu o que a gente sofre na pele. E concluindo, porque diz em Hebreus 2,18. Porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Os irmãos podem repetir comigo? Porque, tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 2,18. Entenderam quem é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados? Entenderam quem a gente deve recorrer nos momentos de tentação da nossa vida? Jesus. Jesus é a chave. Não é lá no mundo que a gente vai encontrar alguém que vai nos ajudar ou vai nos socorrer na tentação. Não, não. Em Jesus. Aquela questão que a gente está aprendendo nos domingos, nas ministrações, né, de sabedoria. E a sabedoria a gente aplica nesses momentos. A gente tem o conhecimento da palavra. Satanás tinha o conhecimento da palavra.
Né? A gente vê aqui que ele tinha o conhecimento da palavra. Quando Jesus existiu a primeira vez, falou, que nem o pastor costuma falar, peguei, agora eu pego. Agora eu pego Jesus, ele conhece a palavra, eu também conheço a palavra. Mas Jesus tinha um a mais, Jesus tinha um além, Jesus tinha intimidade com Deus. E parte da nossa intimidade com Deus é nos momentos de fraqueza. Porque tem momentos que a gente passa por momentos que a gente está fraco. Mas não é flertando com o mundo que a gente vai ficar mais forte. A gente se conhece, a gente sabe aquele momento que eu estou prestes a cair numa tentação. Mas não é cedendo à tentação que as coisas vão ficar melhores. Muito pelo contrário. Dobrando o joelho, pedindo orientação para Deus. Buscando essa sabedoria que a gente tem aprendido nas ministrações de domingo e provérbios. Amém, irmãos?